Graça e paz, abençoados. Eu acho que a internet não me ajudou, abençoado. Eu excluí, não é? Então, me perdoe todos vocês aí. Eu vou voltar, abençoado, no domingo, amém? Domingo, 9 horas, 9h30, estarei aqui. Então, eu vou fazer um evangelismo aqui. Comecei aqui a ministrar, mas a gente tá na terra e a gente depende, não é? A gente depende das coisas da terra. Então, passando aqui para avisar, está escrito que em tudo dai graça, então eu dou graças a Deus por tudo e por todas as coisas, amém? Graça e paz a todos vocês. Estarei aqui 9 horas da manhã, 9 horas, 9h30, eu estarei aqui neste salão, não é? Então, estarei aqui, vou dar uma arrumada aqui agora. A internet não está me ajudando, abençoado. A internet não me ajudou, então eu excluí o vídeo, tá bom? Mas em tudo dai graça. Essa ministração farei no domingo, se assim Deus permitir, amém? Tudo é pela fé, amém, abençoado? Não nos cansamos de fazer o bem, vamos prosseguir, tudo é pela fé, amém? Não é por vista, porque hoje não deu certo, amanhã dá certo, abençoado, amém? Então, glória a Deus pela vida de todos, não se disperse, não desanime, não se disperse e nem se desanime, abençoado. Não se disperse com a cor da minha camisa, não se disperse com a prateleira aí em cima. Eu vou arrumar isso daqui, vai ficar lindo e maravilhoso. E estarei aqui alguns dias. O povo tá aí passando aí fora, ó. O povo tá passando aí fora. Será anunciado o evangelho. Amém? Paulo disse, eu vim para evangelizar. Eu não vim para batizar. Então, muitas das vezes vocês vão ouvir isto. Cristo não enviou a mim para batizar, mas Cristo enviou-me para evangelizar. Então, nós vamos imitar ao apóstolo Paulo. Vamos anunciar o evangelho dito por ele, anunciado por ele, que ele disse não recebi de homem nenhum, mas eu recebi de Jesus Cristo. Gálatas 1:12, não é? Eu estava lendo, mas aí a internet caiu. Então eu estou aqui, abençoado, para fazer este convite aí para vocês, amém? Estaremos aqui. E vamos ver se a internet me deixa, mas eu estou confiando no Senhor. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião. Não caia, abençoado, amém? Aqueles que confiam no Senhor. 1 Coríntios 1:17, Paulo disse, eu vim para evangelizar, eu não vim para batizar. E quantos a gente ouve, não é? Porque eu acho que cada um desses ministros veio fazer alguma coisa. Claro. Só que Paulo disse em Gálatas 1, versículo 12, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Eu recebi de Jesus Cristo ressuscitado. Este não foi anunciado para mim de homem algum. Então eu vou terminar aqui. Fica aí o convite para vocês. Amém? Comecei, mas já estou terminando, porque a internet abençoada aqui não me ajudou. Eu vou ver como é que funciona uma internet melhor, eu vou ver se é o local, eu vou verificar para eu estar voltando. Amém, abençoado? Vou ter um horário. Eu vou ficar por aqui evangelizando, alguém passar, eu entregar um folheto, eu anunciar a graça de Deus, porque não tem só a internet para anunciar a graça de Deus. A porta está aberta, abençoado, do salão. Estão entendendo? Esse será o meu trabalho de evangelismo, como evangelista. Amém? Então, eu tenho um prazer em anunciar a graça de Deus. Amém? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre batismo. Amém? Vamos falar um pouco mais sobre esse evangelho que Paulo recebeu. E não foi de homens. O apóstolo Paulo não recebeu o evangelho de homens. Amém, abençoado? Olha lá, a internet. Dá até vontade de prosseguir, não é? Então,
Dá vontade de prosseguir. Será que eu vou, abençoado? Será que eu vou até onde a internet me permite? Então vamos lá. Vou começar novamente, amém? Vamos lá. E tudo é assim. Tudo é assim. Não tem programação, abençoado, para entrar no reino de Deus. Alô? Ah, me programei para as coisas da terra, eu me programo. Para as coisas de Deus, alô? Para as coisas de Deus é um mover de Deus na nossa vida, amém? Vamos procurar ser breve então, abençoado. 2 Coríntios 12, amém? Já estou na metade do caminho, vamos lá. 2 Coríntios 12. Vamos verificar aqui. Primeiro texto é Gálatas 1, versículo 12. Eu não recebi este evangelho. Tá certo, abençoado. Há 4 apóstolos na nova aliança. Se a conexão cair, abençoado, eu termino, amém? Eu finalizo, amém? E deixo aqui um convite às 9 horas com vocês, tá bom? Se a conexão caiu, abençoado. Aí tudo dá graça, tá bom? Olha lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios 12. Primeiro texto é Gálatas 1, verso 12. Não recebi este evangelho. Como eu estava dizendo, verdade. Há 4 apóstolos na nova aliança. João, o Pedro, o Tiago e o apóstolo Paulo. Só que Paulo está com a graça de Deus. Este foi até o 3º céu. E este ouviu palavras indivisíveis. Palavras que nenhum outro homem recebeu. Agora vamos receber através da vida do apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Olha lá. 2 Coríntios 12. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Estão vendo aí que este evangelho, quando ele fala em Gálatas 1:12, este evangelho anunciado pelo Cristo, que não recebeu de homem nenhum. Então, se ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, ele recebeu de quem? Jesus Cristo ressuscitado. Foi este que trouxe a graça de Deus para o apóstolo Paulo. Amém? Se no corpo, fora do corpo, não sei. Fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Verso 13. 2 Coríntios 12, versículo 3. E sei que o tal homem, Paulo estava falando dele mesmo. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora de corpo, ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis, aos quais não é lícito ao homem falar. Então Paulo ouviu muitas coisas de Jesus Cristo ressuscitado, subiu até o 3º céu. Paulo teve um encontro com Deus para trazer a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Uma das graças de Deus é o batismo em Cristo, Romanos 6, versículo 3. Amém, abençoado? Vocês estão entendendo aí que na nova aliança tem 4 apóstolos? Mas este subiu até o 3º céu. Este disse que não foi revelado para ele de nenhum homem, mas sim de Cristo Jesus. Estão entendendo isso daí? E é preciso considerar essas coisas, abençoado. É preciso considerar. Amém? É preciso considerar. E Paulo, ele disse em 1 Coríntios 1, versículo 17. Vamos lá. 1 Coríntios 1, versículo 17. 1 Coríntios 1, versículo 17. 1 Coríntios 1, versículo 17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Há quem diga, mas cada ministro veio com uma função na terra. Mas Paulo recebeu a graça. Alô? De quem você está recebendo o evangelho? De Pedro, de João, de Tiago?
Mas Paulo diz em Gálatas 1, versículo 12, não recebi de homem nenhum, recebi de Cristo. Subi até o terceiro céu. E ouvi palavras indivisíveis de Cristo. É preciso considerar, abençoado, o evangelho anunciado por este homem, que foi arrebatado. 1 Coríntios 1, verso 17, ele também disse: pois Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Maria, e o que foi feito lá na cruz de Cristo? Vamos ver, vamos ouvir e vamos receber. Vamos crer, vamos ouvir. Então, quer dizer que Paulo ouviu palavras indivisíveis, Paulo não recebeu de homem nenhum. Paulo diz que não veio para batizar, veio para evangelizar. 1 Coríntios 1, não é? Verso 17, até aqui, tudo certo, abençoados, estão entendendo? Vocês estão entendendo, abençoados. Sabe por quê? Porque vocês são ovelhas de Jesus Cristo. E agora vocês vão receber algo novo na vida de vocês. Não vão receber mais aquele evangelho que disseram que vocês têm que se batizar em águas. Não, vocês vão receber o evangelho de Cristo ressuscitado. Aquele que Paulo vai anunciar para nós, e que está anunciando aí. Amém, abençoado? Paulo está anunciando o novo evangelho. O verdadeiro batismo. Quem nasce hoje, nasce batizado com o Espírito Santo. Maria nasce batizada com o Espírito Santo. Para eles lá fora que não têm o conhecimento dessa graça, nós somos hereges, nós não estamos pregando Para eles nós somos hereges. Para eles lá fora nós estamos tirando os filhos de Deus de dentro da igreja. Mas a igreja não é parede. Nós somos o templo do Espírito Santo. Pelo contrário, abençoado, nós colocamos os filhos de Deus dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Mas eles, lá fora, eles dizem: vocês estão tirando o povo de dentro da igreja. Não, senhor. A igreja está aí, abençoado. A igreja está para a gente se ajuntar. Todos os santos, dentro da igreja acontece um mover de Deus. Eu não abro mão de estar dentro da igreja. Mas vamos lá, vamos ao nosso assunto. O verdadeiro batismo. Batismo antes de Cristo. O verdadeiro batismo, ele está em Romanos 6, quer queiram ou não, quer os pastores queiram ou não. O verdadeiro batismo é o batismo de Romanos 6, versículo 3. Mais uma vez, abençoado. Todo dia você não come? Então vamos se alimentar. Todo dia você não toma esses remédios aí, abençoado? Alimentando a sua carne com esses remédios aí, com as comidas da terra aí? Então o remédio é esse. Não endureça o seu coração com aquilo que você vai ouvir hoje. Amém, abençoado? Olha lá, Romanos 6, versículo 3. Romanos 6. Muita gente não sabe ler, muita gente tem ouvidos, ouve, mas não sabe ler, não conferiram na escritura, não sabe ler, abençoado, não foram à escola, estudaram muito pouco, enfim, aí ficaram só ouvindo e não conferiram na Bíblia, ouviram aquilo que os pastores falou a vida inteira e não ouviram a graça de Deus, não leram, então a gente está aqui para isso. Olha lá, Romanos, opa! Que é uma avenida que tem movimento, abençoado. Se tem movimento, então tem muita gente. Alô? Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Ou vocês não sabem disso? Que nós fomos batizados na morte de Jesus. Uma palavrinha faz uma diferença. Vocês não sabem que na morte de Jesus... Na morte de Jesus, há mais de 2000 anos, nós fomos batizados. Esse é o verdadeiro batismo. E Paulo disse, eu vim para evangelizar, não vim para batizar.
Paulo entendeu que nós hoje na nova aliança estávamos batizados lá na morte de Jesus. Paulo repreendeu Pedro. Há uma repreensão, abençoado. E é preciso a gente receber. Há uma exortação, é preciso a gente receber. Há uma graça, é preciso a gente receber. Romanos 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. Qual é a novidade de vida? É o batismo em Cristo. É isso que Paulo está falando. Antes havia um batismo simbólico. O que era o batismo simbólico? As pessoas afundavam na água e quando ressurgia, era um simbolismo de que a pessoa estava vivendo, morrendo e ressurgindo, morrendo e ressurgindo. Isso era o batismo de João. Só que hoje vocês estão no batismo de Cristo, na sua morte. Batismo anunciado esse por apóstolo Paulo. Então, quando Paulo trouxe essa revelação, não podia mais ficar batizando ninguém. Tanto é que o apóstolo Paulo, tem uma fala dele que eu não trouxe aqui hoje, mas eu vou trazer, abençoada, amém? Alô? Eu vou trazer, abençoada. Eu trouxe outra fala hoje, então não quero sair muitas páginas aqui, né, para vocês não fazerem confusão. Então, isso era uma simbologia. Hoje nós temos o verídico e verdadeiro batismo, que é em Cristo Jesus. Já nascemos com este batismo. Estão entendendo que foi lá na morte de Jesus? Uma letrinha. Ou vocês não sabem que foi na morte de Jesus que nós fomos batizados? Este é o batismo verdadeiro. Quer os pastores entendam ou não, este é o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, que ouviu estas palavras de Jesus Cristo ressuscitado. Quer as igrejas entendam ou não, está batizado. Este é o batismo da salvação, abençoado. Eita, glória a Deus. Fomos batizados na sua morte. Batismo antes de Cristo, do João lá, aquele lá era para judeu. Aquele lá não era para nós. Ali tinha um povo judeu. É preciso que todos entendam dois povos na terra, judeus e gentil. E nós somos gentil. É preciso que todos entendam isso. Nós estamos batizados na nova aliança. Povo gentil está batizado. E ponto final, abençoado. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, olha a internet ajudando nós. Graças a Deus. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Paulo, quando ele entendeu que na morte de Jesus nós já estávamos batizados, Paulo chegou a batizar sim alguns. Mas quando Paulo trouxe essa revelação de Jesus Cristo, Paulo, você não vai batizar mais ninguém não, você vai evangelizar. Você vai falar para esse povo todo aí que eles todos estão batizados na minha morte. Foi isso que Paulo recebeu no terceiro céu, abençoado. Então Paulo chegou a batizar sim. Mas Paulo batizou, chegou a batizar. Caio, Crispo, alguns, depois que eu entendi que Jesus fez lá na cruz, eu retirei esse simbolismo judaico e trouxe o batismo em Cristo para a igreja. Coisa que o Pedro, o João e o Tiago não trouxe. Por quê? Porque Deus não quis revelar a eles. Alô? Deus nem subiu eles lá no terceiro céu. Gálatas 3, versículo 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Pois todos vós, quando foi batizado em Cristo, vos revestistes de Cristo. Que palavra! Quando a gente descobre, abençoado, isso,
A graça de Deus é muito maravilhosa. Hoje, quando eu estava lendo no meu café da manhã uma revistinha lá do apóstolo Marcos Gomes, foi por causa disso que eu anunciei no Facebook. Será que eu ministro hoje? Será que eu não ministro? Será? E aí, eis-me aqui, abençoado. Olha lá. Gálatas 3, versículo 27. Pois todos vós que foste batizado em Cristo. Não está escrito nas águas. Todos vocês que foram batizados nas águas. Não está escrito isso daí, abençoado. Alô? Está escrito assim, ó. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Se revestir de Cristo, hein? Mas a gente se torna uma pessoa, hein, abençoado. Rasga um leão lá igual o Sansão. Alô? Depois voltaram lá. Tinha um mel lá. Quem rasgou será o leão. É abençoado. Olha lá. Efésios 4:5 para a gente terminar. Efésios 4. Vamos terminar? Não vamos abusar, né? Da internet abençoada. Alô? Não tentará o Senhor seu Deus. Bora lá, abençoado. Gálatas. Não. Efésios 4. Efésios 4. Temos muito trabalho aqui, ó. Muito trabalho. Vamos lá? Gálatas 4, versículo 5. Gálatas 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de receber... Gálatas... Olha, pessoal, peraí, deixa eu ver aqui, pessoal. Não é Gálatas 4, não. Efésios. Aqui tem um anjo me ajudando, abençoado. Ó, Deus envia anjos, abençoado. Deus envia anjos. Estamos rodeados de perigo, Paulo diz, mas também estamos rodeados de anjos em nosso favor. Amém? Alô? Há milhares de anjos. Efésios. Não é por causa dos erros da minha carne que eu vou deixar de ministrar, ó. Uma conversa com o Espírito Santo. De maneira nenhuma deixarei de trazer o Evangelho. Efésios 4. Versículo, Efésios 4, versículo 5. Vamos terminar aqui, amém? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Portanto, se alguém ainda tem o batismo de água, se tornou desnecessário para a salvação. Batismo desnecessário, a salvação é esse batismo que hoje as igrejas apresentam. A salvação já foi dada também em Cristo Jesus. Há um só batismo. Se mergulham hoje as pessoas na água e dizem agora você é salvo, antes você não era porque você não estava batizado. Não. Isso aí se tornou, olha abençoado, se tornou heresia, se tornou abençoado, desnecessário. Quase uma heresia, abençoado, para quem tem a revelação. É que alguns ainda não têm a revelação, né? Ainda tá lá firmadinho em Jesus de Nazaré. E vamos conversar muito sobre isso ainda. Tem que estar firmado neste homem que trouxe o Evangelho. Não segundo Jesus de Nazaré, mas segundo Cristo. Eu recebi de Cristo. Efésios 4, versículo 5. Um só batismo. Se os pastores hoje insistem em trazer batismo da velha aliança,
tem descaído da graça, diz o apóstolo Paulo. Graça e paz a todos vocês, até domingo, amém? Se assim Deus o permitir, amém? Ele vai permitir, abençoado, amém? Deus é conosco. Graça e paz a todos vocês, uma boa quarta-feira.